Começa agora pelo canal Yahushua Reina para sempre. A série do Apocalipse agora está revelado o mistério. Na apresentação do palestrante Fernando Pereira Batista, capítulo 1. Se inscreva nesse canal, dê o seu like, ative o seu sininho e o YouTube entende e manda as notificações. Mais uma pérola da graça. Olá, paz e graça a todos, queridos irmãos. Um abraço a todos, obrigado pelas suas participações. Aqui é o Fernando Pereira Batista, no canal Yahushua Reina para sempre, com a série do Apocalipse. Agora está revelado o mistério. Estamos no capítulo de número 15. A série do Apocalipse tem sido um conhecimento tão importante para nós e Deus me colocou aqui para mim passar esse conhecimento desta revelação que João recebeu na ilha de Patmos. E tem sido aqui uma maravilha. Nós estamos aprendendo a Bíblia já interpretada. O livro do Apocalipse é um livro que ao mesmo tempo ele é difícil, ao mesmo tempo ele é fácil para se entender, mas ele não é sistemático. É um livro que o sistema coloca medo, a teologia moderna coloca medo nos filhos e nas filhas de Deus. E dizem que o livro do Apocalipse é um livro para o final da humanidade. Eu já li para vocês, mostrei para vocês desde o capítulo 1 que o livro do Apocalipse não foi direcionado, o seu remetente, o seu destinatário não foi direcionado à destruição do mundo, mas sim à destruição do mundo Aion, é o mundo velho, o mundo habitado, o território habitado. Então nós aqui vamos passando esse conhecimento para vocês, que o livro do Apocalipse não é um livro de difícil interpretação, não é um livro sistemático. Nós temos que ler ele com uma forma simbólica, literal e profética. Então aqui eu já quero agradecer as suas participações, meus queridos irmãos, aos 34 irmãos inscritos nesse canal. Peço a você que se inscreva nesse canal, dê o seu joinha, dê o seu like, para que o YouTube entende e faça e manda as notificações para as pessoas que querem aprender dessa graça tão maravilhosa. Então nós começamos essa série. Eu falo para vocês, meus queridos irmãos, que não é fácil, porque nós temos que ler, temos que ter cautela, não podemos interpretar do nosso jeito, não podemos forçar a interpretação. E aqui não é emoções, aqui nós não traz emoções, emociona as pessoas, aqui nós não traz uma falsa esperança, mas nós fala da escatologia feita e consumada, a escatologia feita e consumada. O livro do Apocalipse é uma revelação. Quero lembrar vocês que é uma revelação dada a João na ilha de Patmos. E o livro do Apocalipse foi escrito em momento de tribulação que a primeira igreja estava passando. Aquela primeira igreja chamada os seguidores de Jesus, os seguidores de Yahushua, eles estavam sendo perseguidos. Nós lemos com os olhos iluminados, com os olhos do entendimento, com os olhos da graça, e que os fatos estão acontecendo naquele primeiro século. E aconteceu. Hoje não existe mais templo lá em Tel Aviv. Hoje não existe mais Jerusalém. Existem as ruínas de Jerusalém. Então aqui nós estamos lendo essa série com entendimento, meus amados. Quero mandar um abraço aí a todos os queridos irmãos, agradecer a vocês que nós chegamos aí a 2.049 visualizações, 2.049 visualizações, poucos vídeos aqui. Isto é maravilha, eu estou muito agradecido. Eu quero agradecer a você mesmo de todo o coração, expressar a minha gratidão, porque aqui nós fazemos pela fé e vamos fazer um esforço para que esse canal chegue aí
a 1.000 inscritos. Vamos fazer um esforço, vamos se inscrever, meu irmão, e vamos aprender. Aqui, depois que eu terminar essa série, eu vou vir com uma série rápida, falando sobre os espíritos revestidos de carne e sangue. Espíritos tendo experiência humana. Vamos aprender aqui um alimento sólido, que nós, em graça, temos o alimento, aquele alimento que é para leite de criança, né? Leite para criança, aquele leite fraquinho, como diz o apóstolo Paulo. Mas vamos entrar no alimento sólido. E isso aqui vai ser muito importante. Nós vamos ler a Bíblia. Muitos vão concordar, muitos não irão concordar, mas é a Bíblia já interpretada. A Bíblia, ela tem o tratamento, ela trata com humanos. A Bíblia, desde Gênesis até o livro do Apocalipse, tem os livros apócrifos banidos, que eles são inspirados, deram o nome de apócrifos e deram o nome de canônicos. Eu quero falar a vocês, meus queridos irmãos, que essa história passada, que é o conjunto de livros, ela trata com humanos, trata de seres humanos, trata da criação da terra, literal, trata da criação do homem, da mulher, dos animais. A Escritura mostra a nós a história que está escrita aqui nesse livro, mostra a nós um único Deus, mostra a nós um povo que ele escolheu, que ele fez aliança, e esse povo acreditava somente em um único Deus. Esse povo narrado aqui, chamado Yahudins, que chegou Israel, no português Brasil, hebreus, falando assim, eles acreditavam em um único Deus. E Deus fez uma aliança com eles lá no Monte Sinai, eu já falei. Você pode estar vendo outro vídeo aí. A primeira aliança, a primeira justiça que Deus fez com os hebreus, com os filhos de Jacó. Então nós aqui, eu sempre falo no vídeo, no capítulo 1 do Apocalipse, versículo 1, diz que breve ia acontecer. As coisas breve ia acontecer. Eu gosto de narrar isso para vocês, para nós entender a série. E tinha que ser rápido. Breve é rápido. Tinha que acontecer. Aliás, segundo, a visão foi escrita para 7 igrejas da Ásia Menor, que estava na província romana, que era Éfeso, a sua capital. Capítulo 1, versículo 19 diz também que ele disse a João, escreve as coisas que você tem visto lá no passado, que João viu no passado. Escreve as coisas, João, que está acontecendo. Era o presente. Ele disse, escreve as coisas que irão acontecer, que vai acontecer. Seria o futuro, seria o evento, seria a ressurreição dos mortos, seria a segunda vinda em glória, em juízo sobre Israel, sobre aquela nação. Seria a ressurreição escatológica, seria o fim dos tempos, que está escrito aqui na Bíblia. Então, nós já vemos que a Bíblia é uma história, completamente uma história que passou. O livro de Eclesiastes diz, capítulo 1, versículo 4, eu gosto sempre de repetir, bater na mesma tecla. Geração vem, geração vai, mas a terra ela permanece para sempre, permanecerá para sempre. Então não tem destruição de terra física, não existe na Bíblia uma destruição da humanidade, uma destruição de continentes, não existe. O que existe é figuras de linguagem, existe profecias e existe algo que aconteceu lá no passado que foi literal. Então essa visão apocalíptica mostra para nós que esse evento, que esse juízo
que o fim dos tempos, que a ressurreição dos mortos aconteceu no ano chamado 70 depois de Cristo. E o livro do Apocalipse nós entendemos que foi escrito no ano 68. Quero lembrar vocês também que aqui nós analisamos a Bíblia. Cada um pensa diferente, respeito a fé de cada um. As pessoas acreditam no que elas quiserem acreditar, mas nós, em graça, seguimos um caminho do conhecimento da graça com os olhos iluminados. Cada um pode pensar diferente, eu penso diferente, outro irmão pensa diferente, mas o caminho é o mesmo. O caminho da verdade, da graça é o mesmo. Então, eu estava falando que a Bíblia ela está tratando com duas descendências. A Bíblia não está tratando com seres que se rebeliaram, seres espirituais. A Bíblia não trata com isto. Quem inventou isto foi a religião, a perversa religião, que inventou que Deus não é único. Criaram um ídolo, que o apóstolo Paulo diz que no mundo não é nada. Criaram um ídolo e colocaram esse ídolo para dizer que esse ídolo criado pelos homens é o inimigo de Deus. Criaram também outros deuses, falaram que é inimigo de Deus, como Lúcifer. Lúcifer, na história, foi um soldado romano. É mitologia grega, mitologia romana. E transformaram aquele soldado humano em um ser espiritual, um ser das trevas, um ser criado lá no céu invisível. E este ser se rebeliou. Diz eles que tem base bíblica para provar que Lúcifer e que os demônios existem. Mas não tem, meus irmãos, não tem base bíblica alguma para dizer que Deus criou um ser espiritual e se rebeliou contra ele. A Bíblia não trata com seres das trevas, a Bíblia trata com seres humanos. A Bíblia trata com o povo escolhido. E todas as suas narrações estão falando de duas descendências. Uma descendência que não tinha espírito e uma descendência e outra descendência, falando assim, que tinha o espírito. Uma descendência que não tinha o espírito de Deus, que foi criado alma vivente, e a outra descendência que tinha o espírito, que foi feito em lugares celestiais. É isto que a Bíblia mostra para nós. Então vamos lá, a série do Apocalipse. Hoje nós iremos falar aqui sobre os 7 anjos e as 7 taças. Vamos lá, vou ser breve aqui, objetivo. Você pode estar vendo os outros vídeos que ficou aí, tá aí no canal, gravado os áudios, os vídeos. Você pode estar indo assistindo, porque é muito bom, muito maravilhoso, muito interessante. Todos os capítulos. Falei do capítulo 12, que trata das duas sementes. Falei do capítulo 13, quem era a besta. Falei do sinal da besta. Nós falamos coisas muito maravilhosas, mas isso é lá, quando nós chegar no capítulo 22, eu vou fazer aquele resumão, aquele resumo básico, e vou resumir o livro do Apocalipse já interpretado no último capítulo. Mas vamos lá. 7 anjos e 7 taças. Capítulo 15 do Apocalipse diz assim: E vi outro grande e admirável sinal no céu. 7 anjos que tinham 7 últimas pragas, ponto, porque nelas é consumada a ira de Deus. Essa palavra anjos, aqui na Bíblia, tem momentos que mostram um anjo com corpo. Tem momentos que mostra anjo sem corpo, anjo com alma e anjo sem alma, anjos invisíveis e anjos visíveis. Eu falei que lá no capítulo 1
a palavra foi falada aos 7 anjos de cada igreja. Ali eram homens, anjos com corpos. Quando João vê na visão anjos exercendo a justiça de Deus, mostra que são anjos invisíveis mesmo. Não é anjos com alma, mas são anjos invisíveis. Então nós, na visão que João teve, nós já entendemos que Deus está mostrando juízo sobre um território, e João Ferreira de Almeida, ele entende e traduz isso como anjo, que significa a justiça de Deus. 7 anjos, 7 trombetas. Então a palavra 7 trombetas não é trombetas modernas, como a gente vê hoje. Também não era aquelas trombetas de chifres de carneiro que Josué tocou para que Jericó caísse. Aquilo que aconteceu lá na sombra, que era a lei de Moisés, estava mostrando um pré-anúncio que seria destruído também uma cidade no futuro, e que aquilo ali seria uma sombra para mostrar que Jerusalém, de uma forma simbólica, ia cair também. Na visão foi mostrado isso. Então nós já vemos aqui que Deus, ele tinha, falando assim, Deus, ele mostrou a ira dele. Ele mostrou a ira dele. Por quê, Fernando? Porque Deus, ele é o criador de todas as coisas. Ele criou o ímpio, falando assim, sem espírito. Ímpio, ele criou para concluir a sua obra literária. Eu vou repetir isso aqui, meus irmãos, porque isso aqui é muito maravilhoso, muito forte, como diz o sistema. O Criador único do universo, Criador dos céus, da terra, dos mares, dos homens. Ele criou o ímpio sem espírito, alma vivente do pó da terra, para concluir a sua obra literária. Qual obra literária, Fernando? A Bíblia, a história da Bíblia, a sua obra literária. E ele criou esse ímpio para ele mostrar a sua ira. Eu vou repetir isso para você, meu amado. Isso aqui é muito maravilhoso. Ele criou ímpios para mostrar a sua ira. Dentro da Jerusalém de então estavam os filhos da perdição. Não era todos os fariseus, não era todos os essênios, não era todos os escribas, os zelotes, os saduceus, não era todos que eram filho da perdição, mas todos ali, 80% falando, eram filhos da perdição. Aqueles que diziam que o sangue desse homem caia sobre nós. Então, essas duas descendências, Deus criou uma para concluir a sua obra literária, e ele criou outra descendência para ser a sua habitação peculiar, para ser seus filhos, para participar de carne e sangue e vencer e reinar em vida. Então nós aqui no canal Yahushua Reina para Sempre vamos lendo a Bíblia com sabedoria. Versículo 2. E vi como olha só como isso é interessante, versículo 2. E vi como um mar de vidro misturado com fogo. E também os que saíram vitoriosos da besta, e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus. Eu falei para vocês, meus amados, que a Bíblia, o conjunto de livros, fala de duas descendências. Uma descendência, eu já falei, você pode estar assistindo o vídeo, o capítulo 12.
o dragão vermelho está falando, Deus mostrou Jesus, e Yahushua mostrou a Jesus. Jesus mostrou a Ronan, a João, na ilha de Pátimo, que o dragão vermelho estava simbolizando um corpo que era dos filhos da perdição, e que esse corpo vermelho eram os descendentes dos filhos da perdição, que não tinha espírito. As suas 7 cabeças, seus 10 diademas já estavam tendo um poder há muito tempo, porque ele cita a antiga serpente, ele cita o diabo, Satanás, que é um. E essas 7 cabeças estavam representando que aquilo que aconteceu com Adão, a descendência que sai de Adão, sai de Caim, essas 7 cabeças representam que espalha tanto aos hebreus, filho da perdição, e cresce também, falando assim, cresce, evolui tanto aos descendentes dos gentios e aos descendentes dos hebreus, filhos da perdição. Falei que a mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés, com 12 estrelas sobre a sua cabeça, 12 diademas, ela significou na visão o verdadeiro povo de Deus da velha aliança, os descendentes da salvação da velha aliança e os descendentes da salvação da nova aliança. Então não perca essa série, meus amados, meus queridos irmãos. O versículo 2 diz que está tratando aqui com humanidade, não está falando de ser das trevas. E vi como um mar de vidro misturado, olha, com fogo. Fogo, justiça, juízo, palavra fogo aqui no Apocalipse, justiça, juízo, que estava acontecendo lá no Monte Sinai. O Monte Sinai estava fumegando trovões, raios. Isso era literalmente o que aconteceu lá. Agora aqui não, figura de linguagem para mostrar a destruição de Jerusalém, que Deus está fazendo uma justiça maravilhosa sobre aquele território, mas com figura de linguagem no sentido espiritual. E vi como um mar de vidro misturado com fogo. Olha, mar de vidro significa que, na visão de João, e vi como um mar de vidro, já falei para vocês que o mar, meus irmãos, representava os gentios, e a terra representava Jerusalém. Quando ele disse, vi como um mar de vidro misturado com fogo, estava dizendo que os filhos da salvação, hebreus, e os filhos da salvação, gentios, estavam misturados dentro desse evento, dentro desse juízo que aconteceu. Ele diz, e também os que saíram vitoriosos da besta. Aqui inclui a primeira igreja do primeiro século, e aqui também inclui os hebreus. Saíram vitoriosos da besta. Como saíram, Fernando? Capítulo 24 de Mateus, Marcos 13, Lucas 21. Ele disse, aquele que está no monte, aquele que não desce para pegar as coisas. Você está entendendo, meu amado? Olha a visão que o João está tendo aqui. Saiu vitorioso da besta. A besta, já falamos que a besta foi o Império Romano. A palavra besta é Therion. Império foi o Império Romano. Vírgula. E da sua imagem, a imagem da besta era o César, os Caásers. A imagem da besta era os Caásers, era o César. E do seu sinal, o seu sinal era a moeda romana. E o número do seu nome era número de homem, era o número do César. Falei isso a vocês, está no vídeo, você pode estar vendo. Que estavam junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus. Está falando tanto hebreus e gentios.
que saíram vitoriosos, tiveram livramento na grande tribulação que caiu. Os gentios saíram vitoriosos juntos com os hebreus, mar de vidro, meus irmãos. E tinham as harpas de Deus, figura de linguagem, cantavam as suas vitórias. Versículo 3, e cantava o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo, grande, maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justo, verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Nós já conhecemos o canto de Moisés, lá no Antigo Pacto, nos Salmos, tem muitos cânticos ali nos Salmos, que a gente depois vai mostrar para vocês. Foi o cântico de Moisés, quando sai do Egito, quando o mar fecha, né? Nós conhecemos a história, sai da opressão dos filhos da perdição. Você está entendendo, meu amado? Os faraós foi colocado ali para concluir a obra de Deus. Deus está no domínio totalmente da carne humana. Ele está totalmente no domínio. Quem criou o faraó foi Deus. Quem criou o assolador foi Deus. Quem criou os filhos da perdição foi Deus. Quem criou os filhos da salvação foi Deus. Versículo 4. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome, porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Está falando de justiça, versículo 5. E depois disso olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu. Está falando agora da nova aliança. Está falando agora do novo céu. Ele está vendo na visão que o tabernáculo do templo, o templo, olha só, eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu. Está falando que a lei, as ordenanças e mandamentos estava agora sendo testemunha para o novo céu e a nova terra. A lei de Moisés, Fernando, a lei estava sendo testemunho. Na visão ele diz que se abriu para ser testemunho. Se abriu aonde? No céu, no novo céu, na nova terra. Esta é a visão. Versículo 6. Você lembra antes de entrar aqui, versículo 6, você lembra das duas testemunhas do Apocalipse, meus irmãos? Que a religião inventou a alma penada de Elias e Moisés, criaram e personalizaram de volta Elias e Moisés, a pessoa de Elias e Moisés, que eu já falei para vocês, que foi o ministério de Moisés, a lei de Moisés, foi o ministério do profeta Elias, que teve que ser testemunha do juízo que caiu sobre Jerusalém. Esses dois ministérios, não pessoas, foram testemunha. O versículo 5 está dizendo que o tabernáculo do testemunho, aquele tabernáculo mesmo, que foi feito, que Deus disse a Moisés, sobe para cá, eu vou mostrar o modelo para você. Ele se abriu para ser testemunha do novo céu que ia chegar, porque era sombra. Versículo 6. E os 7 anjos que tinham 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro, resplandecente, e cingido com cintos de ouro pelos peitos. Versículo 7. Um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheia da ira de Deus, que vive para todo sempre. Os 4 animais, eles estão inseridos dentro da justiça de Deus, porque sempre é eles que estão ali. Já falei para você pode estar vendo no vídeo quem foi os 4 animais. Uns dizem que foi os quatro evangelhos da lei
os 4 evangelhos da circuncisão. Por isso que a Concílio de Nicéia colocou o evangelho, os 4 evangelhos da circuncisão, os 4 livros históricos. Uns dizem que foram os 4 livros históricos, e outros dizem que os 4 animais estavam representando a criação de Deus na sua totalidade. Então, sempre eles estão aqui. Versículo 8. E o templo se encheu-se com fumaça da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia entrar no templo até que se consumasse as 7 pragas dos 7 anjos. Aqui está falando do território de Jerusalém, onde estava o templo reformado pelo rei Herodes. Olha como isso é claro aqui, meus queridos irmãos, que o livro do Apocalipse não é para o final da humanidade. Está falando que o templo de Jerusalém, na escrita, na visão, no ano 68, está dizendo que o templo se encheu-se com fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo até que se consumasse as 7 pragas dos 7 anjos. Estava falando da justiça de Deus. Os 7 anjos estavam preparando as 7 taças para derramar sobre o mundo, os continentes, para derramar sobre a Itália, a França, o Brasil, a Rússia, a China, o Japão. Está falando isso aqui, meus queridos irmãos, na visão que João viu, para derramar no futuro incerto? Não. O capítulo 15 está dizendo que os 7 anjos preparou as 7 taças, do capítulo 15 até o versículo 8. Os 7 anjos, eles prepararam as 7 taças da justiça que cairia sobre o território habitado do mundo velho, chamado Aion, no grego Jerusalém. E o templo estava lá, de pé, a lei, a transição entre graça e lei, lei e graça, a transição, o ministério de condenação e morte, ordenanças, mandamentos, estava lá. Eles estavam vivendo a transição. E quem ia suportar essa ira de Deus, meus irmãos? Quem ia suportar essa ira de Deus que caiu sobre Jerusalém? Caiu sobre os filhos da perdição ou caiu sobre os filhos da salvação? É óbvio que não caiu sobre os filhos da salvação. Não caiu naquela mulher do capítulo 12, com vestida de sol, vestida com o governo de Deus. Não caiu sobre aquela mulher com a lua debaixo dos seus pés, representando a lei de Moisés, representando a sombra, o povo eleito do antigo pacto, representando, meus queridos irmãos, aquela mulher é o verdadeiro povo de Deus, os eleitos, a descendência da salvação. Essa ira caiu. Deus mostrou a ira, Ele mostrou, suportou com paciência, Ele mostrou a ira dele sobre os filhos da perdição. A Bíblia está narrando uma ira de Deus derramada em 7 taças, em 7 trombetas, em 7 selos sobre os filhos da perdição. Romanos, olha o que o apóstolo Paulo diz. Vou terminar agora essa pérola da graça. Romanos, capítulo 9. Olha o que o apóstolo Paulo disse. Os anjos preparou as 7 taças da ira de Deus. Mas a ira não é sobre o filho e a filha de Deus.
A ira é sobre os vasos de ira preparados para o dia. Foi preparado para aquele dia, o último dia, o dia chamado na Bíblia, o dia do Senhor. Os profetas dizem: quem poderá suportar esse dia? Romanos 9:22 diz, Paulo escrevendo a Roma, aos crentes de Roma: e que direis, se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparado para perdição. Versículo 23, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou. Você lembra que eu falei com vocês no princípio que Deus trata com duas descendências? Ele tratou, né? Eu vou estar falando aqui depois, meus queridos irmãos, que realmente, meus irmãos, em graça, vocês podem concordar de mim. Podem dizer que isso é uma heresia no meio da graça, mas os filhos da perdição, eles foram extinguidos, sim. Eles foram extinguidos, segundo Romanos capítulo 9, versículo 22. Que Deus, ele não está mais guerreando com ninguém. Todos hoje fazem a vontade de Deus. Todos humanos fazem a vontade de Deus. Esta é a série do Apocalipse, agora está revelado o mistério. Porque Deus suportou. Não está escrito suportará. Passado, irmãos. Passado. Suportou. Ele não suporta mais. Todos estão fazendo a vontade de Deus. Todos. Seja eles filhos da perdição na carne. Na carne. Ele mata, ele rouba, ele assassina, ele adultera. Mas ele é filho da perdição na mente. Mas o espírito desse homem, o espírito dessa mulher está aperfeiçoado e retornará para Deus. Porque a obra no madeiro foi para aperfeiçoar todos que nasceram do ano chamado 70 da sua segunda volta lá em Jerusalém. Hebreus 9, versículo 28. Aqueles que aguardavam para a salvação, quando ele volta, a segunda morte espiritual, ela não existe mais. Não existe mais a lei de Moisés, o pecado. Não existe mais a descendência. Não existe mais o dragão vermelho. Não existe mais. Então a obra no madeiro foi perfeita. Os eleitos na mente, na carne, entenderão. Mas os filhos da perdição, segundo a carne, viu, irmãos? Segundo a carne. Segundo a carne, eles não serão salvos na sua mente, na sua vida, não reinarão em vida, não participarão do reino de Deus, não viverão paz, alegria, amor no Espírito, mas o Espírito dele já veio, já foi revestido de carne no ventre da sua mãe, já veio, já eleito, porque foi Deus que fez assim. E a obra dele foi perfeita.
Então, meu querido irmão, minha querida irmã, você que está aqui no canal Yahushua Reina para Sempre, se o seu irmão, a sua irmã foi perversa, não foi salvo em vida, na mente, assassinou ou foi assassinado, entenda uma coisa, aqui nessa série do Apocalipse agora está revelado o mistério. Não a alma dele, não o João, não a Maria, mas o espírito do João, o espírito da Maria retornou para Deus. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Que o pó volte à terra e o espírito volte a Deus. Lá estavam os filhos da perdição que não tinham espírito, na velha aliança, na velha. Ele diz que ele suportou. Vou terminar agora esse capítulo de número 15, falando sobre as 7 taças que foi derramada sobre os filhos da perdição. Foram extinguidos. Aqueles que não tinham espírito foram extinguidos para todo sempre. A taça da ira de Deus é o capítulo 16. E essa ira que foi derramada, irmãos, não foi sobre os filhos da salvação. Foram sobre os filhos da perdição, que passaram pela grande tribulação, morreram à espada. Porque foi assim que Deus determinou. Estou indo. Não perca a série do Apocalipse. Inscreva-se nesse canal. Comente. Fique à vontade, faça a sua pergunta. Perguntas e respostas. Estaremos aqui para responder na medida do possível. Porque a graça de Deus, falando assim, a graça de Deus nos alcançou. E Ele nos deu esse entendimento. Um abraço a todos.